E olha, para comentar o encontro dos presidentes Lula e Trump, o Povo News recebe agora, direto dos Estados Unidos, Daniel Toledo, advogado, especialista em direito internacional. Olá, Daniel, muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, um prazer recebê-lo aqui. Daniel, durante o encontro, o presidente Lula pediu uma trégua na cobrança das tarifas, né? Essa trégua também é vista como um período de transição, talvez de 90 dias, né? Um período durante o qual as cobranças seriam paralisadas. A gente já viu aí declaração da oposição achando que não vai ter, que não vai voltar a ser como antes de jeito nenhum. Mas eu pergunto a você, qual a viabilidade dessa proposta das tarifas de redução, paralisar pelo menos por 90 dias? Você acredita que esse primeiro passo pode ser dado? Sim, Tardan, principalmente por isso já é costumeiro aqui dos Estados Unidos. Se nós formos analisar como foi feita essa negociação antes com a China, nós vamos ver que o Donald Trump colocou as tarifas, suspendeu por 90 dias, depois aplicou novamente porque não chegaram a um consenso, suspendeu de novo por mais 90 dias, aplicou de novo novas tarifas. Agora houve uma nova notícia de que eles já estão tentando novamente suspender isso por mais 90 dias para que não impacte nem a questão das terras raras, que são super importantes para os Estados Unidos, e nem a questão das exportações da China para os Estados Unidos, que são super importantes também para a China. Então é muito comum nessas negociações do Donald Trump nós vermos essa possibilidade de suspensão por alguns períodos. Não sei se serão os 90 dias, como muitas pessoas estão esperando, mas eu acredito que sim. Há uma grande possibilidade dessa suspensão e ela vai ser muito positiva, não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, que estão sentindo aqui, não só na questão do agro, mas principalmente na questão da carne, aqui que nós vemos no mercado, os valores subindo significativamente. Para a alegria dos produtores aí, americanos, né? Que estão lucrando, me parece, bastante aí com esse aumento do preço da carne. E, Daniel, o encontro dos dois presidentes e os parabéns dado a Lula, né, após a reunião sobre tarifas, você diria que tudo isso revela uma mudança na orientação diplomática dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Dá para afirmar isso? Sim, sem dúvida. O Donald Trump falou isso, inclusive, durante o encontro com o Lula. E o Lula falou, inclusive, também a mesma coisa. Falou no que depender de nós, tá tudo resolvido aqui. Acabou a tarifa e nós vamos daqui para frente vida nova. Depende agora da negociação, da diplomacia dos dois países. Lembrando que o chefe dessa diplomacia aí é Marco Rubio, que é uma pessoa extremamente rígida, uma pessoa extremamente dura, muito difícil de negociar, mas que tem um chefe como Donald Trump, que já tem uma ordem para ter uma negociação aí na pauta e na mesa para que a coisa venha acontecer. Eu vejo muitas pessoas torcendo contra essa negociação, mas eu não consigo enxergar a razão disso, porque os principais impactados nisso são os brasileiros, são os americanos. O brasileiro está sentindo isso, sem dúvida nenhuma, porque deixou de exportar muito. Nós tivemos diversas pessoas aqui que entraram em contato com o nosso escritório, que estão desesperadas, que já tinham vendido e foi suspenso. Eu estou dentro dos Estados Unidos, eu vejo como o consumo dentro dos Estados Unidos tem sentido isso na questão da inflação. Nós tivemos a nova publicação de inflação batendo 3% esse mês aqui, que é péssimo isso para a economia dos Estados Unidos, principalmente para a manutenção da queda de juros, onde a gente começa a perceber aí que a tendência do Donald Trump, a vontade do Donald Trump é que nós tenhamos uma queda de juros com relação ao Fed. Nós percebemos isso empurrando o desemprego dentro do mercado, que é péssimo para todo mundo. Então é óbvio que os presidentes precisam sentar e negociar isso, independentemente da questão política. Quando colocar isso em cima da mesa e quando colocar isso em pauta e entender que questão política é uma coisa, pode ser discutido num segundo momento, ou até paralelamente, mas através de outros artifícios que não sejam os artifícios comerciais que estão impactando muito os dois países. Então, sem dúvida nenhuma, essa conversa foi fundamental e eu realmente espero que essas tarifas sejam negociadas e reduzidas. E, Daniel, você falou da inflação, né, dos Estados Unidos, que voltou a dar sinais aí, com esses, provavelmente, tem muito a ver com exatamente decorrência desses tarifaços, né, que o presidente americano está aplicando em vários países. Como é que você tem notícias recentes assim, de pesquisa, de opinião, de aprovação? Como é que o presidente Donald Trump está sendo visto pelos americanos? Vamos separar um pouco aqui, Tardão, porque assim, nós temos a visão do americano com relação à administração pública, como Donald Trump está administrando, é uma coisa, com relação ao tarifaço é outra coisa. A pessoa, o americano, ele concorda com muitas coisas que o Donald Trump está fazendo,
guardadas as devidas proporções, principalmente na questão da imigração e do tarifácio, mas ele concorda com muitas coisas que o Donald Trump está fazendo, principalmente por causa desse discurso dele muito pró-país, muito pró-economia americana, eu estou fazendo para proteger a economia americana. Então, muitas pessoas não olham a página 2 do livro e elas acreditam naquela oratória e acabam indo nela. Tá? Então, assim, nós temos aí uma aprovação boa, longe de ser excelente, longe de ser ótima. É uma aprovação boa que mantém a base do Trump e mantém o Trump com algum apoio que realmente é significativo para ele. Mas nós temos um outro lado, que é um lado extremamente crítico, que fala sobre a questão da imigração, que fala sobre a questão das tarifas e fala sobre a questão do desemprego, que agora, por causa dessas demissões e por causa do shutdown, tem impressionado muito o Donald Trump, porque muitas pessoas não estão recebendo salário, não estão trabalhando, não estão tendo dinheiro dentro de casa, mas essas pessoas dependem desse dinheiro para poder fazer o sustento da família deles. E essas pessoas que muitas vezes antes estavam pró-Donald Trump, estão achando que ele está abandonando as pessoas que estavam realmente trabalhando com ele, trabalhando do lado dele, que estavam defendendo os interesses dele. Então, nós estamos percebendo que nesses últimos 3, 4 semanas aqui de shutdown, a gente tem percebido que essa base ela tem se movimentado bastante. E ela tem buscado outras alternativas menos radicais nessa questão do Beautiful Bill, onde, olha, vamos ter cortes, vamos ter isso. Eles estão questionando isso. Até onde esses cortes são efetivamente interessantes para os Estados Unidos e até onde esse corte pode chegar até mim. Né? Enquanto o corte está no outro, a dor está nele. Eu não estou sentindo a dor, eu estou vendo, mas eu não estou sentindo. Mas quando a dor chega em mim, quanto isso pesa dentro do meu orçamento familiar? Peraí, vamos rever essa história. Então é isso que a gente tem percebido aqui e isso fez com que o índice de desaprovação do presidente subisse um pouco mais do que estava antes dessas 4 semanas. Muito bem. Quando mexe no próprio bolso, aí a coisa é diferente, né, Daniel? E como é que a política externa brasileira é vista por analistas americanos? Qual a imagem do presidente Lula aí nos Estados Unidos? Antes da química com o presidente Trump ou depois da química? Porque antes da química era uma coisa, viam o presidente Lula como uma pessoa que realmente tinha aí um grande impacto negativo pelos Estados Unidos, totalmente contra os Estados Unidos, totalmente pró-China e totalmente pró-desdolarização do mundo. Essa era a imagem Lula antes desse primeiro encontro aqui no Congresso da ONU. Depois disso, começou-se a costurar uma outra imagem, seja através das conversas com o Donald Trump, seja através de algumas atitudes do próprio Eduardo Bolsonaro aqui, que jogaram totalmente contra o interesse, principalmente do agro brasileiro, que fez uma força muito grande aqui dentro dos Estados Unidos. Joesley Batista intervindo várias vezes para tentar costurar essa aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, isso começou a construir uma nova imagem do Brasil político e não... econômico e não político dentro dos interesses de cada um deles. Isso fez com que o Donald Trump enxergasse, poxa, peraí, mas eu tenho, no Brasil, eu tenho as terras raras que eu quero da China. Se eu conseguir me ajustar com o Brasil, eu não preciso tanto da China, não sou tão dependente da China quanto a China acha que eu sou dependente deles. Se eu tiver a base de Alcântara na minha mão, eu consigo economizar 30% em gasolina de foguete. E se eu pegar a base de Alcântara, eu não permito que a China monte uma base militar, que é o que eles querem em Alcântara. Então eu tenho aqui uma série de outras cartas que podem ser negociadas dentro da estrutura do governo que podem ser trazidas e o Lula passou a ser interessante. O Brasil passou a ser interessante, não o Lula. Mas nessa última conversa, houve aí sim essa troca de informações. Por quê? Porque o Donald Trump foi processado, o Donald Trump teve diversos processos aí por questões políticas, o Lula teve diversos processos também nas costas dele, o Lula cumpriu pena, o Donald Trump se interessou por saber a história do Lula e ele falou verbalmente, ele verbalizou isso, que ele se sensibilizou com a história da carreira política, onde ele saiu da política, foi preso, voltou para a política, assim como Donald Trump saiu, respondeu o processo, voltou para a política. Então criou isso aí, uma forma de, poxa, a gente sentiu a mesma dor. Isso o Donald Trump falou, o Lula falou, e isso ficou claro, onde os dois começaram a falar a mesma língua ali de entendimento, o que é ótimo para a economia do Brasil. Se eles são bons, são ruins, são maravilhosos, vão ser amigos, vão passar festa de aniversário junto, não é problema nosso.
O problema do Brasil é trazer resultado e fazer o comércio virar, os empresários conseguirem passar conta, os empregados arrumarem empregos e a gente estabilizar a nossa economia. Todo o resto é mera questão de achismo político e interesses individuais que não deveriam nem estar sendo trazidos à mesa.